Olá, tudo bom com você? Estamos começando agora o Perdi o Raciocínio de hoje, sem começando, mano, não sei falar. Começando o Perdi o Raciocínio sem música. Eu tô meio mal hoje, cara. Hoje eu tô no meu, hoje eu vou entrar no modo Perdi o Raciocínio total mesmo, o Perdi o Raciocínio raiz, que aí eu ligo o negócio e começo a falar. É, porque eu acho que vai ser melhor desse jeito, cara. Hoje eu tô meio mal, porque eu tô fazendo jejum. E eu tô desde hoje de manhã fazendo, desde manhã assim cedo fazendo jejum, porque o Papa mandou. O Papa mandou fazer jejum, porque o Papa falou que por causa da questão de Israel, aí o Papa falou assim: "Ah, não, hoje, ó, hoje é 7 de outubro de 2024, a gente vai fazer um jejum, pedir jejum e oração, né, penitência, essas coisas, por causa da guerra em Israel, para ajudar a ver se acaba a guerra." E aí, né, eu, como um bom cristão católico obediente ao que o senhor Papa manda fazer, falo o seguinte: beleza, senhor Papa, faço o jejum. Aí hoje de manhã eu só tomei uma minha clássica vitamina de banana, depois eu almocei bem levezinho só para poder, como é que é, cara? Só pra poder treinar tênis agora à tarde, porque eu tive aula de tênis, aí, enfim. E agora eu tô meio morto de cansado, morrendo de fome. E eu só vou poder comer agora só no final do dia pra poder sobreviver. Porque o negócio é crítico, né? Ficar muito tempo sem comer é ruim, né? E eu sou um cara meio magrelo, então vai ficar um pouco complicado. Mas enfim, cara, hoje é a segunda vez que eu tô gravando isso aqui. A outra vez que eu gravei, eu tinha feito tudo bonitinho lá com a música e tudo mais, mas sei lá, eu não tava tão animado, eu não consegui render. Eu fiquei 8 minutos falando e eu não falei nada. Então eu pensei, putz, eu vou começar tudo de novo porque tá tão ruim que eu não sei, cara. Prefiro começar de novo do zero. Cara, não adianta, eu não posso gravar o Perdi o Raciocínio agora, 5 da tarde, entendeu? Não dá. Eu tenho que trocar o horário do Perdi o Raciocínio. Eu acho que eu vou começar a fazer, sei lá, quarta-feira de manhã, que é um dia bom pra mim, que é o dia que eu não faço muita coisa. É o dia que eu tô mais relax, digamos assim, não tem nada pra me incomodar tanto, sabe? E aí eu posso gravar e ninguém. E minha mente vai ser boa. Tipo, de manhã, os melhores horários pra gravar o Perdi o Raciocínio é de manhã cedo ou à meia-noite. São os horários que minha mente tá mais lúcida, assim, né? Eu não sei se os Perdidos Raciocínios, os últimos, estão sendo tão bons assim. Na verdade, eu acho que até tão, mas muito mais por conta da vibe do programa ser uma espécie de programa de rádio com música e tudo mais, do que propriamente pelas ideias que eu tô jogando, sabe? Porque parece que o negócio fica. Eu mais tô tentando buscar alguma coisa. É que hoje, por exemplo, eu tô tão pra baixo. Eu vou mostrar minha cara, ver se aparece alguma coisa aqui, pra vocês olhar como é que eu tô. Mas eu tô tão meio pra baixo, morrendo de fome, cara. É muito ruim isso aí, cara. É muito ruim fazer jejum. É terrível, cara, de ruim. Mas eu vou. Na verdade, Jesus pediu pra nem mostrar. Nem quando tá fazendo jejum, não, né? O certo não é ficar se mostrando que tá fazendo jejum e se mostrar mal. Mas é difícil, cara. Porra! É complicado demais. Nesse exato momento, a única coisa que eu quero fazer é comer. A única coisa que eu quero fazer é comer. Eu não quero fazer mais nada. Não quero gravar perder o raciocínio, não quero fazer nada. Ai, cara, eu tô até achando que eu vou deixar pra gravar esse programa pra outro dia. Mas não, vamos seguir como se nada tivesse acontecendo, né? Jesus pede nas orações, nos jejuns, que a gente tem que seguir firme como se nada tivesse acontecendo e tocar a ficha e continuar no jejum. E que as outras pessoas nem saibam que você está fazendo jejum de tão forte que você aguenta. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Vamos lá. Enfim, ontem, cara, domingo, tivemos a festa da democracia, a grandiosa festa da democracia, que elegeu alguns prefeitos aí nas cidades pelo Brasólia afora. Aqui em Criciúma elegeu aqui um cara. Tava uma disputa meio dois caras da direita. Era o Vaguinho, que é o sucessor do prefeito atual, e o Guide, que era o cara do Bolsonaro. Só que assim, cara do Bolsonaro entre aspas, sabe? Só porque é o mesmo partido, mas assim, ninguém gosta dele. Então, no fundo, ganhou o Vaguinho. Eu votei nele também, então, né?
Acertei o bet. E aí, enfim, a cidade está majoritariamente feliz. Lógico, toda eleição a maioria vence, né? É assim que funciona uma democracia. Por isso que é uma bosta uma democracia. Porque a maioria que não entende bosta nenhuma vai eleger os seus candidatos. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. Tipo, a Igreja Católica ela não é democrática. Porque ela sabe que a democracia é uma bosta completa. Democracia é uma merda. Sabe quem mais achava a democracia uma bosta? Platão. Os gregos antigos, o grande pensador grego antigo já falava que democracia era uma merda. Olha que ele fala, aliás, isso eu vi numa aula uma vez sobre Platão, ele falando sobre os sistemas de governo, né? Ele fala da aristocracia, que seria a melhor de todas, porque a aristocracia tem tipo um cara sábio, assim, um grande sábio. E esse cara sábio, esse cara muito inteligente, é o que vai governar e vai ditar as regras daquele lugar. A aristocracia seria a melhor forma de governo. Que ela se assemelha muito ao que a gente conhece como a monarquia, né? A monarquia é um rei, né? Um rei que governa a coisa. É um cara meio eleito por Deus para eleger, para governar. É um cara muito bem preparado desde a infância para poder, enfim, governar com sabedoria, né? Com virtudes e tudo mais. E depois eu acho que tem um outro que deixa eu tentar ver aqui se eu consigo ver. Vou perguntar pro chat GPT, vou perguntar pro chat GPT, caramba. Sistemas de governo do Platão. Vamos ver se a gente acha. A Platão considerava a monarquia e a aristocracia uma espécie só, porque... Não, mas não é isso que eu quero ver. Tá, deixa eu achar aqui. O ideal, na verdade, não seria a aristocracia, seria a sofocracia, que é o governo dos sábios. Isso, exatamente. O governo da aristocracia é um dos melhores, então desculpa, eu errei. Sofocracia, que é o dos sábios, ou seja, o cara que é o ser supremo, o cara mais inteligente... O cara mais inteligente não, o cara mais sábio e justo era o que deveria governar. Entendeu? Só que não é algo eleito pelo povo, não é o povo que vai eleger quem é o mais sábio. Esse cara vai ser o cara, entendeu? Ele é o cara. Aí depois você tem a aristocracia, que é um abaixo, que é o governo dos melhores, onde um grupo de pessoas escolhidas por suas virtudes governaria para o bem comum. Então, no caso, e Platão acreditava que os aristocratas governariam de forma virtuosa e abnegada. Que é você, de certa forma, não escolher um cara sábio, mas escolher vários caras que têm virtudes e, né? É um pouco abaixo da aristocracia, porque não é um sábio, né? Que vai ditar as regras da sociedade, mas digamos, pessoas bem escolhidas para ditar. É o que acontece com a monarquia, né? Que a monarquia, né, tem uma família que ela é bem preparada desde cedo para governar aquele país, aquele lugar, enfim, em geral, né? E aí, o último que ele fala, que é o governo que não é ideal nenhum, é a democracia. Os gregos inventaram a democracia e o próprio Platão fala que a democracia é uma merda. Como é que eu posso contrariar um grande gênio da humanidade? Alguém me diz. A democracia é uma merda, cara. Sabe por quê? Porque, primeiramente, você sai de casa. Imagina, já festa da democracia. Tivemos esse final de semana, domingo, né? Você acorda de manhã, todo sorridente, e você vai lá e fala assim, ó, hoje eu vou exercer... Deixa eu botar aí a imagem aqui só pra poder vocês verem que eu tô gesticulando. Hoje eu vou exercer o meu poder, já tem um grau aí de Deus, né? Hoje eu vou exercer o meu poder de votar, poder de escolher quem é que vai mandar em mim. Olha que bosta, tipo, não faz nem sentido primeiro, né? Porque se a gente parar pra pensar, se você não consegue
se mandar, como é que você vai conseguir escolher alguém que vai mandar em você? Significa automaticamente que você não é capaz disso. Não tem, sabe, não tem capacidade nenhuma de escolher alguém pra te mandar, porque não faz sentido. Tu imagina, sei lá, eu vou escolher quem é que vai ser o meu pai. Entendeu? Vou escolher quem vai ser o cara que vai ser o que vai me dar as rédeas, assim, vai me educar. Não faz sentido, sabe? Tipo, existe. Sei lá, cara, não faz. Não, sabe? Eu prefiro esse cara aqui pra mandar em mim. Tipo, tu entende que não tem congruência nas coisas, por isso que eu acho a democracia uma grandiosa merda. A democracia é uma grandiosa merda, não é que eu acho, ela é. Platão já dizia, tá? E olha só o que Platão disse também, que eu acho muito interessante. Platão tinha uma visão crítica sobre a democracia. Em sua obra A República, ele argumenta que a democracia pode levar à tirania. Platão acreditava que numa democracia o poder é entregue ao povo. E o povo é burro. Ele não fala isso, mas ele quis dizer isso. Mas que muitas vezes o povo não possuía o conhecimento, ou seja, uns bandos de imbecil, ou a virtude necessária para tomar decisões sábias. Por isso eles vão sempre escolher um bando de idiota para governar. Por que, e aí é outra coisa, uma frase que me chamou bastante atenção quando eu fui estudar sobre opa, o que eu fiz aqui? Fui estudar sobre a democracia. E democracia, aristocracia e tudo mais. É que, por exemplo, numa monarquia você pode ter um Nero. Pensa na Império Romano. Um Nero, que é o que destruiu Roma, meteu fogo, um monte de coisa, ou seja, um grandioso tirano, né? Um louco. Mas você pode ter um Júlio César, entendeu? Que é um dos maiores líderes da história. Um cara que governou assim com maestria, sabe? Tanto é que ele recebeu o título de César, que é tipo o grande, né? É um cara muito bem. O cara foi muito sábio, muito bem preparado, né? Sabe articular bem as coisas. E levou o Império Romano ao seu auge, né? Grande Júlio César. Numa democracia, você jamais terá um Júlio César. Jamais. Mas você pode ter um Nero. Pode ter vários Neros. Aliás, é muito fácil ter um Nero. Eu diria que, na verdade, é muito difícil não ter um Nero. Governando um país. Né? Botando fogo em tudo, estragando tudo, né? Acabando com um grande império. Ele argumentava, né, que já morreu, argumentava que isso poderia levar à ascensão de líderes populistas, que é o que só tem, né? Não existe, aliás, a democracia só tem populismo. Não tem como não ter populismo na democracia. Tanto é, tipo, é só olhar, sei lá, por exemplo, um Pablo Marçal da vida agora, entendeu? Que, aliás, o Pablo Marçal, eu não colocaria nem ele no hall dos populistas. Eu vejo ele muito mais como um cara que quis criar um caos político e ver o que ia dar. Só que ele utilizou do que? Do seu, né, jogar pra galera, que é o populismo, pra tentar ver se angariava alguns votos, mas não só angariar votos, mas como tirar votos de outras pessoas. Ou seja, o que funciona na democracia? Sei lá, 3, 4 caras se brigando. Então, olha os debates políticos geralmente, né? Como é que são, né? Um insultando o outro, um brigando com o outro, um falando mal do outro. Não existe. No meu governo vai ser tal coisa. Tipo, existe isso, né? No meu governo vai ter tal coisa. Aí o outro fala, não, mas no meu governo vai ter. Sabe, é um bando de cara tentando te manipular pra ver se ele tá certo. Pra quem que é o Deus que elege eles? O povo. O povo é o próprio Deus, né? O cara sai num domingo de manhã, acordou de manhã, né? Hoje eu vou exercer o meu direito de votar. Direito de votar é uma merda também, né? Direito. Que direito, cara? Tu não tem direito nenhum, cara. Direito de merda esse. Vou exercer o meu direito de votar. Aí o cara sai de casa, vai lá na urna, vai lá num colégio,
entra numa sala, tem lá uma maquininha, o cara entra lá, aperta 2 botões, confirma, volta pra casa. Uau! Uau! Parabéns! Parabéns! Você é o novo Deus do universo. Você está escolhendo quem que vai te representar. Olha que merda, cara. Olha que bosta completa. Essa é a democracia. Essa é a democracia, tá? Democracia no seu mais puro e ridículo ser. E as pessoas acham lindo, né? Tipo, a democracia virou sinônimo de ser algo bom. Ah, é bom, é legal a democracia, é maneiro, né? Democracia é uma coisa legal. Não, a democracia é uma bosta completa que faz as pessoas acharem, porque não tem ninguém mandando em você, então você é um livre pensador, você pode pensar o que você quiser, você pode agir do jeito que você quiser. Não, não é isso. Não é isso. Democracia é o que você acha que é. Que entra em outro negócio que a gente pode entrar na coisa, que é o que como é que podemos dizer? Quem que é o... Como é que eu posso dizer, cara? Que eu posso... Qual é que é uma coisa que falta. E eu acho que a democracia fez a gente se perder muito, assim, né? Porque se a gente para pra pensar, a democracia, ela veio crescendo na sociedade em geral por conta da Revolução Francesa. Tipo, a Revolução Francesa mudou muito os sistemas de governo em geral, em todos os lugares do mundo, né? Você tinha, por exemplo, antes da Revolução Francesa, você tinha muitas monarquias. Basicamente toda a Europa era monárquica. Aqui no Brasil era uma monarquia, demorou foi um dos últimos países a virar república, infelizmente. E aí, cara, o que eu tava falando? Não, e aí você o que tem de comum, de diferente, ou melhor, o que se tem em comum entre a Revolução Francesa e a sua moral, e o que se tem de comum da monarquia com a sua moral, que é um negócio bem óbvio, mas as pessoas não percebem muitas vezes, né? A Revolução Francesa, ela vem tendo uma origem iluminista, e que ela tem uma origem primeiro maçônica, que é o iluminismo vem da maçonaria, e de umas ideias que a gente pode dizer de pensamentos filosóficos próprios, que é o que difere da doutrina cristã católica que era presente nas monarquias. Na monarquia você tinha o quê? Uma moral bem reta. Esse é o caminho que se deve seguir, o caminho que foi indicado inicialmente lá por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, né? E que se existe essa tradição até hoje, ou seja, se segue isso, que foi formulado por filosofias de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e mais 800 outros doutores da igreja, que conseguiram moldar um caminho. E isso é uma coisa que é muito, muito fácil, tá? Eu acho que não existe como a gente não viver sem ter algo a se apegar. Quando a gente não se apega a nada, a gente está se apegando a alguma coisa que é o mundo. E aí a gente acaba pegando meio que quase como se fosse um buffet, né? Eu pego isso aqui daqui, eu pego isso aqui daqui, eu pego isso aqui daqui, eu pego isso aqui, e vira uma grande salada, uma salada mista, e tu não segue a bosta nenhuma, tudo, né? Só tá seguindo tipo, e aí a pessoa, não, mas eu estou seguindo a mim mesmo. Não, não é, sabe? Isso é uma outra coisa que eu acho engraçado, que é uma analogia engraçada de fazer, que tipo, o que é a democracia, né? Democracia é você, de 2 em 2 anos, porque não é de 4 em 4, é de 2 em 2, né? Porque de uma hora é prefeito, depois é presidente, depois é prefeito, é um saco. Você sai de casa, você não consegue nem, tipo, dá o exemplo da mulher, né? Pô, a mulher não consegue nem escolher a merda de um vestido que vai usar. E acha que vai saber escolher quem que vai ser o representante máximo do povo pelos próximos 4 anos, entendeu? Eu falo da mulher, mas a gente tá falando em geral. Ser humano em geral, né? Tipo, sei lá, pode ser, se for usar o exemplo do homem,
Você não vai machista, chato. Sei lá, o cara vai numa concessionária e não sabe qual carro ele vai escolher. Tem 300 opções de carro. Qual que ele vai escolher? Não faço ideia. Então, tipo, o cara não sabe nem escolher que carro ele vai querer escolher. Se bem que o homem, ele geralmente ele tem uma tendência a ser mais objetivo e mais certeiro. Ou seja, tem um pouco mais de sabedoria em escolher as coisas do que a mulher. Tipo, a mulher, ela tem mais indecisão do que o homem. Por isso que a igreja também pede para que o homem seja o pilar da casa, o chefe da casa, o cara que manda. Porque o homem geralmente tem mais sabedoria de decisão. A mulher, ela é mais indecisa. A mulher fala assim, mas isso aqui, sabe? Tem esse negócio. Então, enfim, cara, se a gente não consegue nem escolher as coisas nossas do dia a dia, como é que a gente acha que vai saber escolher o cara que vai mandar na gente pelos próximos 4 anos? Entendeu? Que imbecilidade é isso aqui? Por isso que a democracia é uma completa idiotice, que as pessoas acham que é a melhor maravilha do mundo, porque você acha que tá escolhendo alguma coisa, você não tá escolhendo bosta nenhuma. Então assim, vamos lá, voltando pra Revolução Francesa e Monarquia. A Revolução Francesa, cara, ela vem numa linhagem de que, dessas filosofias iluministas, de que o homem é o centro, ou seja, o homem é o próprio Deus de si mesmo, que é o que a democracia fala, né? O ato de você ir lá votar é um ato de você se achar o próprio Deus e falar assim, eu vou escolher, né? Você não escolhe bosta nenhuma, mas você acha que você está escolhendo, sabe? Olha que ato democrático, eu posso escolher quem vai me... Não, isso não é... Isso é a coisa mais imbecil do mundo, né? E a monarquia, que ela tem a filosofia vinda dos doutores da igreja, ou seja, ela era... Por isso que a monarquia e a igreja andavam sempre juntas, né? Ou seja, você tinha um caminho a seguir. O caminho a seguir, que era o caminho o caminho que foi estabelecido por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Entendeu? Você tem um caminho muito, muito fácil. O que eu tava comentando agora? Eu lembrei que eu tava comentando. É muito fácil. Cara, a coisa mais fácil do mundo. Eu não sei, na verdade, às vezes eu fico pensando que como as pessoas são burras em não querer seguir o cristianismo, cara. Eu vejo isso de uma forma muito burra, porque é quase como se fosse um caminho que foi dado. Eu falo do cristianismo, eu falo do verdadeiro cristianismo, tá? Que é a igreja católica, né? O resto acha que é alguma coisa, tá? Que é a igreja que Cristo fundou, né? Tipo, lá 2000 anos atrás e segue até hoje do Papa São Pedro até o Papa Francisco hoje. Porque, cara... Aliás, deixa eu ver se aqui eu não tenho. Tá, eu deixei lá na loja. Cara, a gente tem uma coisa chamada catecismo, que é a coisa mais fácil do mundo, que é só ler e aplicar. Tudo bem, você pode dizer, mas é difícil aplicar. Ok, beleza. Aplicar as normas, né? Aplicar os 10 mandamentos. A gente é um ser frágil e a gente vai cair em pecado a cada 2 minutos. Mas a gente sabe o que é o certo, o que é errado. Quando você não tem algo, quando você cresce sem ter uma moral bem estabelecida das coisas, você simplesmente não vai saber o que vai fazer da sua vida. E aí, por isso, a democracia, o que ela é? Escolha quem... É tipo um Choose Your Destiny, né? Do Mortal Kombat. Você tem várias torres... Você, qual que é a torre de batalha que eu vou enfrentar? Será que eu vou escolher essa aqui que tem o Liu Kang, o Kung Lao e o Johnny Cage? Ou vou pegar essa aqui que tem o Reptile, o Scorpion e o Sub-Zero, sabe? Você tem um... Sabe, não é... Tipo, aí tu vai virar o quê? Tu vai chegar no... Tu não tem algo bem definido. Você só vai fazer o que você quer da sua vida, porque você não tem uma moral, você não tem um caminho a seguir. Você vai virar um cara que não tem objetivo na vida, você não tem princípios básicos, você vive sem saber exatamente o que é.
Quando você tem moral e princípios básicos bem definidos, ou seja, é um caminho para tu seguir. Só vai seguir aquilo, né? Do jeito muito fácil, né? Que é o, por exemplo, que é o que é estabelecido na Igreja Católica. Qual é o caminho que a gente segue? É os caminhos para ir pro céu. Como é que se faz para ir pro céu? Respeitando as leis da igreja, respeitando os 10 mandamentos, seguindo o que diz o catecismo, seguindo o que diz a igreja e concordando com ali, ó, a razão ali, tipo, qualquer dúvida que você tiver a respeito de isso aqui tá certo ou tá errado, tem a resposta. É a coisa mais fácil do mundo, é isso aí. Jesus deu aqui, ó, chegou, deu o caminho, tá fácil, só trilhar. Vai ter umas pedras no caminho, vai ter que tomar outra pesada, tem que carregar uma cruz, tudo mais. É difícil, é chatinho, assim, mas tem um caminho. É fácil. E aí o que precisa para esse caminho ser seguido? Precisa escolher quem é que vai ser o cara que vai... porque assim, o que é a democracia? Você tem, sei lá, vamos supor, você tem 5 candidatos, o candidato A fala assim, cara, esse é o caminho que é legal de seguir. O outro fala assim, esse aqui é o caminho, mas pra cá é melhor. Aí o outro fala assim, não, pra cá é melhor. Aí o outro fala pra cá, o outro fala pra cá. Entendeu? Cada um dá um caminho diferente. Aí tu fica, cara, e qual é o caminho certo? Entendeu? Aí você, com a sua cabecinha de opiniões, que opinião não serve pra bosta nenhuma, e eu tenho uma frase que é, se a maioria das pessoas, ou melhor, se as pessoas soubessem que 99% das opiniões que elas dão não servem de absolutamente nada, as pessoas pararam de dar opinião. Mas não, as pessoas gostam de dar opinião porque elas acham que 1% ainda vai resolver o mundo. É impressionante, cara. Então assim, diga, cara, e tal, beleza. Um mandou ir pra lá, outro mandou ir pra cá, outro mandou ir pra cá, outro mandou ir pra cá. Onde que eu vou? Aí a pessoa vai, eu acho que esse caminho é melhor. Aí outra pessoa fala assim, não, eu acho que esse aqui é o melhor. Aí o outro fala assim, não, mas eu acho que aquele é melhor. Aí o outro fala, não, mas eu acho que aquele é melhor. Daí vai lá, ganhou aquele caminho de lá. Foi o que mais votaram. Então, galera, vamos todo mundo seguir aquele caminho de lá. E ele fala, tá, mas quem é que diz que aquele caminho tá certo? Entendeu? Tipo, não é muito mais fácil a gente buscar o caminho certo do que a gente ter que buscar o caminho que a maioria quer? Entendeu? Que bosta que é. Quando você tem uma galera, a gente sabe que o povo é burro. Tem aquela frase, toda unanimidade é burra. Eu não acho que toda unanimidade seja burra. Eu acho que a maioria já é burra, por natureza. Acho que um pouquinho de gente já é burra. Eu diria que todo mundo é burro, basicamente. Que a democracia, ela tem um princípio básico que é... como é que é aquele negócio? Todo o poder emana do povo, né? Que é uma bosta de frase também. A voz do povo é a voz de Deus. Não, meu amigo, se a voz de Deus fosse a voz do povo, que tristeza seria. A gente não teria Deus primeiro, né? Porque o povo é burro demais. Quando eu falo de burrice, eu não falo de QI. Quer dizer, também o QI. QI é uma bosta do ser humano em geral. Mas de sabedoria também. Tipo, o cara mais inteligente do mundo não pode ser considerável um cara de nível de Deus, entendeu? Isso é uma outra coisa, cara. A própria Igreja Católica, ela é hierárquica. Ela é uma espécie de monarquia. Ela não é democrática. Jesus Cristo fundou a igreja dele, cara. Escolheu 12 caras para ser os discípulos dele, para ser os que vão seguir. Tinha uma galera. Eles podiam entre eles ali falar assim, galera, Jesus podia fazer assim, galera, aqui tinha, sei lá, 1000 pessoas, tipo, mil discípulos. Podia chegar pros 1000 e falar assim, vocês, 1000, escolham entre vocês aí quem é que deve ser os 12 que vão ser os meus apóstolos. Ele podia ter feito isso? Podia. Por que ele não fez? Porque ele sabia que ia só vir uns merda que ele não... Mas não vou fazer isso, cara. Eu sou Deus, eu sei quem que é melhor pra mim.
eu sou o cara, eu sei quem que eu vou escolher de certo, né? Aí ele falou lá e falou assim, não, vai tu, Pedro, André, Tiago, João, vocês aqui, ó, vem tudo pra mim, sabe? E escolheu 12 caras. E é isso aí. 12 caras para seus discípulos, os apóstolos, os verdadeiros apóstolos de Jesus. O resto é discípulo só, seguidor, no máximo, mas não é apóstolo. Uma outra coisa que é interessante também, cara, Jesus, não sei se consegue ter a ver, mas eu vou jogar aqui os negócios. Jesus ele chegou pra cada um e ele me mandou tipo, pô, tu quer ir comigo? Se tu falasse que tu não queria ir com ele, ele fala, beleza, cara, então tá bom, não quer ir comigo, beleza, tranquilo. Não tem problema. Tanto é que teve alguns caras, tipo o jovem rico e o Nicodemos, que era um grande pensador não, um grande mestre da lei, um grande pensador, mestre da lei dos judeus, né? Um cara que sabia muito da teologia judaica, né? O cara se converteu, virou discípulo de Jesus. E aí, só que ele meio que deu pra trás porque ele tinha medo, ele temia que ele que ele pudesse ser, enfim, perseguido e tudo mais por conta das suas ideias. Né? Enfim, cara, o que eu tava pensando? Ah, e outra coisa, outro detalhe legal também das histórias dos judeus. No segundo capítulo de Atos Apóstolos fala sobre, porque assim, Judas morreu, né? Isso é uma coisa meio consenso geral, todo mundo sabe que Judas morreu. Tipo, Judas, né? Judas mandou matar Jesus, né? Entregou Jesus. E depois ele se enforcou, né? Aí, o que acontece? Os discípulos, eles tinham aquele negócio de, não, a gente precisa ter 12, né? Precisa ter um lugar precisa ter um apóstolo no lugar, né? E aí eles estavam em dúvida entre Matias e outro cara, deixa eu ver como é que era o nome dele. Enfim, era Matias e outro cara, não lembro o nome dele agora. Preciso lembrar também. Que eram os caras mais próximos, mais amigos dos apóstolos ali. Né? Pra ser o cara que ia substituir e entrar na cadeira de Judas ali como 12º apóstolo. E aí, pra eles decidir entre o Matias e esse outro cara, eles fizeram uma eleição? Não, eles não fizeram uma eleição. A primeira coisa que eles fizeram é tipo, vamos todo mundo rezar. Aí os caras foram lá, fizeram uma oração lá, Senhor, manda teu espírito, que você possa nos iluminar para que a gente possa escolher bem a coisa. Eles ficaram assim, eu não sei, eu não lembro exatamente o que diz no Atos dos Apóstolos, mas assim, eu acho que eles ficaram tipo um dia inteiro, uma noite inteira assim de vigília. Ou seja, os caras passaram a noite jejuando, rezando, só isso para poder descer o espírito para eles decidir, né? E claramente ali naquele momento Jesus não estava mais presente, o Espírito Santo ele não fala, né? Igual. Então assim, não veio um cara fazer, ó, escolheu Matias, pá, entendeu? Eu escolho Matias, entendeu? Ah, beleza, então você escolheu Jesus escolheu Matias, não. Então assim, tipo, eles fizeram essa baita oração e tudo mais pra invocar o Espírito Santo, né? E depois, eles pegaram na moeda, meteram um cara ao coroa. Por quê? Porque eles não eram dignos. Os apóstolos, os caras que Jesus escolheu. Os apóstolos falaram que eles não eram dignos de escolher o cara. Porque eles podiam fazer uma eleição ali, uma votação. Ah, eu prefiro Matias. Ah, eu prefiro, porque estava em 11, né? Tipo, igual pega os ministros do Supremo Tribunal, né? Estão em 11 lá. É 6 contra 5, né? Pode dar, sabe? Mas não, os caras meteram na moeda, deu, ó, Matias, tu é o cara, e o outro cara, tu é o coroa. Aí, pá, girou, deu o cara, Matias, você é o novo apóstolo. É isso, cara. Tu vê que nem eles tiveram coragem de fazer uma democracia, e olha que assim, os caras, pô,
Os caras foram escolhidos a dedo por Jesus, então assim, os caras super competentes, né? Quer dizer, não eram os caras tão competentes assim, mas assim, pô, se tu foi escolhido por Jesus pra ser os primeiros padres, os primeiros bispos da igreja, pô, tu tem mais noção de que esses caras poderiam escolher novos discípulos por aí, entendeu? Mas não, eles jogaram na moeda mesmo assim, porque eles não se sentiram dignos. Isso é muito mais curioso, cara. Enfim, por isso que é a questão da democracia. Né? Lógico, a igreja hoje ela não usa mais a moedinha para ficar escolhendo, né? Porque na verdade a questão da moedinha é muito mais né, Jesus ensinando pra gente que a democracia é uma bosta. Né? E na verdade mostrando pra gente como é a questão da humildade dos caras, tipo, a gente não é digno de escolher os apóstolos, então a gente vai tirar na moeda, a gente vai rezar primeiro, a gente vai rezar um monte, pedir pro Espírito Santo vir e ele agir naquela moeda que aí vai tirar para o cara o coroa, entendeu? E é o que acontece na igreja, por exemplo, para se eleger um novo papa, os caras fazem assim, dias de jejum, e os caras que eu falo, primeiro, os cardeais, que é só os caras muito sábios. É uma grande. É uma espécie de sofocracia, sabe? É realmente o governo dos sábios. Os caras que foram realmente escolhidos a dedo ali para serem os, os chefes, né? Os grandes caras da igreja. Eles fazem vários momentos de oração, vários, né? Porque eles sabem que não vão botar para qualquer um fazer a eleição do Papa. Então é só os pica, só os cardeais. Os caras fazem, né? Aquilo lá. E aí depois eles fazem nesses momentos de retiro, de oração, eles vão começando a enxergar quem que o Espírito Santo está indicando para que seja o Papa. Então eles acabam meio que, depois desse momento de retiro, eles vão lá e fazem uma eleição, uma votação mesmo. Cada um bota no papelzinho e joga lá numa urna. Uma espécie de democracia. Uma espécie de democracia para se eleger quem que é o Papa. Quem vai ser o Papa. Você pode dizer, mas é os homens que estão elegendo. Não é simples homens, entendeu? É homens com ajuda, homens muito sábios com a ajuda do Espírito Santo. E vai ser entre eles ali, né? E não tem aquele negócio em que a democracia, o que ela tem, né? Tipo, aparece 3, 4 caras lá, e esses 3, 4 caras, cada um com a sua proposta, e eles chegam com o objetivo de eu quero ser o eleito porque eu sou o cara ideal para te governar. Que é uma forma meio psicopata de analisar as coisas, né? O que não acontece ali. Na verdade, ali naquele momento, praticamente ninguém quer ser papa, porque sabe que a responsabilidade é enorme. Porque o peso das costas é gigantesco. Ou seja, ninguém quer ser papa. Na verdade, primeiro que a posição de cardeal, quase ninguém queria estar ali, porque é uma responsabilidade enorme. Então você acaba, né, nesses momentos, falando assim, pô, esse cara é o cara que o cara que o Espírito Santo me indicou para votar. Aí o cara vai e bota, aí joga na urna. Ou seja, olha todo o cuidado que os caras têm, porque eles sabem que a democracia é tão perigosa que não dá pra ser feito assim de qualquer maneira, entendeu? Tem que ter alguma coisa, entendeu? Tem que ter algum tipo de... Meu Deus, a luz aqui tá meio ruim. Deixa eu tirar aqui. Tem que ter algum tipo de... Como é que posso dizer? Sabe, tem que ter um pouco de zelo, um pouco de cuidado, sabe? Pra não ser qualquer coisa. Tipo, pra usar a democracia, você tem que usar a democracia da maneira mais cuidadosa possível, mais cautelosa possível. Porque você sabe que você pode errar. Então, o que acontece? Né? Naquele momento, os cardeais todos fazem grandes momentos de orações, retiro, jejum, pra ir
amadurecendo, não amadurecendo a ideia, para vir tentando, né, se encontrar ao máximo com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa iluminar aquela pessoa e a pessoa poder saber escolher quem que vai ser o Papa. Aí o cara vai lá e escreve o nomezinho, entendeu? Aí joga numa urna. Dali, pro cara, aí tem um negócio, tipo, eu acho que tem que ter 2/3. Tu vê? Não é qual, tipo, o mais votado ganha. Não. 2/3 do colégio eleitoral, ou seja, 2/3 dos cardeais, tem que ter votado naquele cara. Ou seja, basicamente o Espírito Santo tem que vir na cabecinha de 2/3 da galera. E quantos cardeais são? Deixa eu ver aqui quantos cardeais que são. Quantos cardeais existem? Não, deixa eu ver aqui. 137. Em 2023 tinha 137. Mas deve ter mais, sei lá, não sei. Não sei. Em setembro de 2000. Não sei. É que, tipo assim, pode ter mais, entendeu? Pode aumentar o número de cardeais ao longo do tempo. Mas assim, tem uma galera. Então, assim, 2/3 desses 137 cardeais precisam ter escolhido, ou seja, o Espírito Santo tem que ter entrado na cabeça de 2/3 desses mais de 100, mais de 130 caras, para eles falar assim, não, agora esse aqui é o Papa. Se não der isso, eles vão fazer uma outra eleição. Ou seja, daí o Espírito deles vão ter mais momento de retiro, mais momento de. Por isso que tem o negócio da fumaça preta e fumaça branca, né? Fumaça preta que deu errado. Não deu muito certo. Fumaça branca é que foi eleito o novo Papa. E aí os caras falam, não, beleza, o que acontece? Quando não é eleito um novo Papa, os cardeais eles entram em retiro de novo, entram nesse processo de, né, vão ficar mais um tempinho meditando, rezando, e a primeira coisa que eles fazem é, o que eu fiz de errado? Será que eu entendi bem o que o Espírito Santo quis me dizer? Não, deixa eu ver de novo. Os caras vão lá, fazem todo o processo de novo. Aí provavelmente uns vão pipocar, não, é verdade, o Espírito Santo realmente está me dizendo para ser esse cara, então eu vou anotar esse cara. Mas outros vão falar, putz, é verdade. Eu acho que eu não rezei direito. Deixa eu rezar mais um pouco. Falar, olha aqui, ó, viu? Eu não rezei direito, porque o Espírito Santo tá me indicando para ser outra pessoa. E aí vai lá e bota o nome da outra pessoa. Pá. E aí, depois que foi, ou seja, depois que eles descobriram que 2/3, o Espírito Santo iluminou a cabeça de 2/3 para escolher o Papa é escolhido. Você tem todo um processo, né? Não é qualquer um. E o que faz a igreja, né? O que faz cada um dos graus da igreja? Você tem o Papa, que é o cara que comanda, ou seja, tudo que sai do Papa, tudo que o Papa fala, é que assim, aí deixa eu tentar ver se eu consigo melhorar. Deixa eu só botar para carregar aqui, que tá acabando a bateria, e eu não quero que a bateria acabe. Você sabe como a democracia, a república que a gente tem hoje em dia é uma completa baboseira e mentira quando você compara com como é que funciona o sistema da igreja, né? A hierarquia da igreja. Primeiro que o maior de todos ali, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o que manda. Jesus Cristo, né, a Santíssima Trindade e tudo mais. Abaixo de Jesus Cristo você tem a sua igreja. Ou seja, que é o que diz a sua igreja, né, com 2000 anos de história. Você tem ali no seu catecismo, nas suas escrituras, no seu magistério,
ela que compõe as coisas. Ou seja, o que diz a igreja, o que diz Jesus Cristo, se o Jesus Cristo falou tal coisa, ele é o que maior que manda. Então, se o Jesus Cristo falou, foi falado. Não tem como contrariar. Abaixo de Jesus Cristo, a igreja. Abaixo da igreja vem Nossa Senhora, depois todos os anjos, os santos e tudo mais. Ou seja, uma galera acima da gente. A gente ainda não nem chegou ainda, não estamos nem perto. Depois de tudo isso, depois dos grandes santos e tudo mais, vem o Papa, que é o primeiro cara que tem contato direto, a ligação direta com Deus, com Jesus, né? É o cara que tem a ligação da terra aqui, né? Que Jesus fala para Pedro, né? Fala assim, vou te dar as chaves as chaves da porta do céu, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então o Papa é o primeiro cara do escalão que vai conversar com Deus. É o cara eleito aqui, né? Eleito pelo próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que elegeu o Papa. Abaixo do Papa estão os bispos. Aqui contém os cardeais também, né? Os bispos gerais, né? Cada lugar tem um bispo. Cada região do planeta tem um bispo que tem a sua catedral e tem as suas paróquias e suas comunidades. Abaixo do bispo estão os padres, né? Que é o que a gente tem contato mais fácil, né? Hoje é o que, se a gente for para algum lugar, ou seja, e o padre é aquele negócio do o que o padre mandar é isso, cara. Mas aí beleza. Aí você pode dizer, mas se o padre cometeu uma grandiosa heresia, porque o padre não é perfeito, né? Porque aqui a gente tem os seres imperfeitos, né? Tipo, do Papa para baixo são seres imperfeitos. É a igreja imperfeita, digamos assim. Não se chama igreja imperfeita, eu tô falando da heresia também. Mas são as pessoas que elas são imperfeitas. Elas não têm uma santidade, né? Acima do Papa, né, que são os santos, Nossa Senhora, os anjos, a igreja e Jesus Cristo, né, a Santíssima Trindade, essas são perfeitas, essas são completamente infalíveis. Ou seja, tudo que vier desses seres perfeitos, não tem como discordar. É aquilo e ponto, né? Se tiver uma mensagem de Nossa Senhora, não vou discordar de Nossa Senhora? Não vou, entendeu? E a igreja, e o que mais está próximo da gente é a igreja. A igreja é o que Jesus conseguiu colocar de perfeição aqui na Terra. Então é muito fácil. A gente conseguiu encontrar isso. E como é que você consegue encontrar a igreja? Né? Pelo catecismo, pela Bíblia, pelo próprio magistério que é formado, enfim, encíclicas papais e tudo mais. Então, a igreja é tudo aquilo que é de perfeito que a gente tem em contato. Então é maravilhoso. Né? Aí abaixo da igreja tem o Papa, que é um ser imperfeito. Ele pode errar? Pode errar. Mas ele jamais vai errar sob a igreja. Ele como Papa, ele como ser humano é um cara falível. Mas ele como um cara que dita as regras, dita primeiro, olha como é importante, né? Um Papa ele tem um poder tão importante que ele é muito difícil pro cara chegar ao posto, ter quantas orações precisam para poder se eleger um Papa, entendeu? Não é algo que vai qualquer um, entendeu? Não é um tirano. O Papa é um cara que foi eleito pelo Espírito Santo. Então assim, o Papa jamais vai fazer algo, jamais vai na sua cadeira lá, a ex-cátedra que se chama, né? Na sua poltrona no seu trono de Papa, que é o grande rei do mundo, o rei humano, o rei imperfeito, digamos assim, né? Mas quando ele está na cadeira do Papa, cadeira de Pedro, ele não pode falar algo absurdo. Ele não pode falar uma heresia.
Ele não tem nem como fazer isso, porque ele precisa seguir as normas da igreja. Se ele fala algo na sua cadeira, ex cátedra, é isso, vira dogma. Mas pro cara chegar a esse ponto de usar, né, a ex cátedra e falar um dogma, é preciso muita oração. É preciso muita oração. Então assim, o Papa, ele é o cara, tá, se o Papa falou algo que contradiz o que diz a igreja, a gente vai pela igreja, entendeu? Vai pela igreja que é mais fácil. Agora, por exemplo, hoje o Papa falou essa semana que hoje é o dia de jejum, né? Pô, beleza, o Papa falou. A igreja não diz nada? Não diz nada. Mas contradiz a igreja? Não. Por quê? Porque o Papa é o que manda. Precisa de alguém para dar ordem. Lógico, a igreja não a igreja precisa, a igreja permanece existindo. Mas precisa de um líder. Precisa de alguém para representar. Precisa de alguém para a gente se espelhar e olhar e fazer o bom uso das coisas, poder ditar as rédeas da maneira como ela é. Né? Se a igreja tem o seu catecismo, suas normas bem elaboradas, precisa de alguém para conduzi-las bem. Então, o Papa falou, vamos fazer o jejum. A igreja diz assim, ó, o catecismo da igreja católica diz que no dia 7 de outubro de 2024 precisa fazer jejum. Não, ela não precisa, a gente não precisa olhar para isso, entendeu? Por isso que existe um Papa, para ele poder estar atualizando, e não é renovar, é atualizar, que é você utilizar algo. Por que a Bíblia, a gente fala que a Bíblia está sempre atual, né? Você lê o negócio, pô, isso aqui parece que, tipo, o cara falou, Jesus falou isso há 2.000 anos atrás, parece que ele falou comigo agora, entendeu? Por quê? Porque existe essa questão de ser atemporal, né? A igreja é atemporal. Você precisa de instrumentos para poder atualizar isso, né? Por isso que você tem o Papa, você tem o bispo, você tem os padres, por isso que você tem essas pessoas. Então aí daí você tem essa sequência de Papa, bispos, padres, aí depois você tem o diácono, e depois do diácono você tem nós, né, seres leigos, né, que a gente acaba não tendo muita influência, né, a gente não pode, afinal de tudo a gente não faz nada, a gente só, quer dizer, não faz nada no sentido de botar ordem, a gente não pode chegar e falar assim, ó, estabelecer, por exemplo, que a gente vai fazer. Aliás, o que se tem, geralmente, como os leigos eles não têm capacidade de poder mandar nem em si mesmo, a gente precisa de ajuda de pessoas. Então você pode consultar. Olha só quanta gente está acima da gente. Mas mesmo assim, a gente que é imperfeito precisa de alguém para nos direcionar. Por isso que nós precisamos, geralmente, os católicos, se recomenda que os católicos eles tenham uma direção espiritual, ou seja, um padre que conduza a vida deles, que é o famoso alguém para mandar na minha vida, entendeu? Eu não consigo mandar na minha vida, preciso de alguém para mandar em mim, né? O que é melhor que um padre, que é um cara escolhido, eleito por Deus, né? Ordenado por Deus para ser para me dirigir, para me guiar, né? Então é isso. Por isso que você tem a direção espiritual. Por isso que você tem beleza? Como você não vai conseguir conversar com o Papa todo dia, você tem várias pessoas que podem. Então, tipo, o padre é um cara mais próximo, né? Então, se tem um negócio, por exemplo, eu tenho direção espiritual uma vez a cada 2, 3 semanas. Eu vou lá, converso com o padre, fico 20 minutos conversando com ele, conto algumas coisas que aconteceram comigo, ele dá algumas diretrizes, algumas coisas, ó, faz isso aqui. Ele geralmente manda para eu ler algum livro, para poder aprender um pouco mais, para poder me aprofundar mais na fé. Uma coisa que ele sempre fala é: o que Deus falou comigo? Tiago, quais são os sinais, quais foram as coisas que Deus falou contigo essa semana, nesse tempo que a gente não conversou? Tu vê, é deixar
Deus te guiar e não você guiar do jeito que você quiser. Porque sem um caminho, você vai andar no nada, né? Como é que você vai andar no nada? Não tem como. Por isso que é aquele negócio de, eu não tenho religião. Não, cara, não faz sentido. Tipo, eu sou ateu, sou agnóstico. Cara, sei lá, o cara que é ateu, ele tem uma espécie de religião. Que é a religião do não tem religião. Ele tá apegado a isso. Só que uma religião, um caminho, que ele acaba não entendendo para onde ele vai. Qual é o teu sentido? Qual é o sentido? Que é os 3 pilares óbvios da filosofia, os princípios básicos da filosofia, que é a pergunta: quem é que eu sou? De onde eu vim, para onde eu vou? Se a gente, ser humano, não tem a capacidade de fazer essas 3 perguntinhas básicas para si mesmo, e logicamente vai entrar em dúvida, porque não sabe nenhuma das 3 respostas. Quer dizer, o quem eu sou até dá para tentar. De onde eu vim, para onde eu vou, isso é algo muito... Isso é algo que vai acabar mergulhando numa outra etapa da filosofia que se chama teologia. Que é você acabar se apegando a alguma coisa. Você pode ter um princípio bem claro: não, eu sou ateu, e as respostas para essa pergunta eu sou uma matéria igual qualquer outra coisa, sou só matéria. Eu vim do pó, sei lá, da poeira, do espaço. Tipo, quem me criou, no caso, né? Quem criou o ser humano, quem criou o universo? Entendeu? Foi o universo se autocriou. Sei lá, eu não consigo entender a lógica disso, mas sei lá, se existe alguém que consegue pensar nisso. E vou, depois que eu morrer, pro infinito. Entendeu? Sei lá, você pode pensar dessa maneira. Eu não sei qual é a lógica para construir tudo isso. A minha única lógica que eu tenho é que existe um tal de criador, que ele acabou criando todo esse sistema que a gente tem hoje. Ele fez cada um de nós. E ele fez a gente por algum propósito. E depois, quando eu morrer, eu tenho que ir para algum lugar. E para mim é muito fácil essa resposta, porque já existiu uma revelação. Jesus já veio para cá e já falou exatamente tudo que vai acontecer. Vê que eu tava falando de democracia, cheguei nisso. Isso aqui tudo eu só tô falando justamente para mostrar o quão ridículo as pessoas podem achar que você sair de casa para ir numa urna, apertar 2 botões, apertar um verdinho e ir para casa, não vai mudar nada. Isso aí é o que acha que as pessoas acham que isso elas estão exercendo algum tipo de poder, uma liberdade, mas na verdade elas só estão achando que elas podem mudar alguma coisa. Elas acham realmente que elas podem, que elas são sábias o suficiente, tu me entende? É quase como se fosse cada um ao Deus de si mesmo. E as pessoas acham que essa sua escolha, ou que a maioria das pessoas escolherem, é aquilo que é o certo. E é uma grande imbecilidade você achar um negócio desse. Por isso, cara, a democracia é uma completa idiotice. E a gente fazer a tal da festa da democracia é praticamente a gente querer bater palma para um sistema que claramente foi feito pelo demônio pra a gente achar que a gente é alguma coisa. E aliás, a democracia, o sistema da democracia, que vem lá da Revolução Francesa,
é uma coisa que mexe não só com o sistema eleitoral, com o sistema de governo, com a gente viver, mas com a nossa sociedade em geral. Porque o que a democracia ela remete? Remete a que cada um tem o seu pensamento, cada um escolhe o seu caminho. Não existe um caminho certo, não existe um caminho errado, cada um escolhe o seu. Isso não é só no ir votar, mas em tudo. As pessoas acham que ser democrático é você fazer o que você bem entender e escolher o caminho que você bem seguir. E você achar que está tudo bem em qualquer um dos caminhos que você seguir. O que não é verdade. Né? Aliás, a questão moral, histórica, por exemplo, você matar uma pessoa é certo ou errado? Você pode alegar no sentido de, se foi legítima defesa, se foi por causa, né, por fins de sei lá, tava numa guerra, sabe? Você tem uma justificativa para. Mas você sabe que em geral, né, o homicídio, o crime do homicídio, você pegar uma arma e atirar em alguém sem ter uma razão justa, é errado. Em qualquer sociedade. Não precisa esperar um cara revelar isso. Certo? Mas a democracia, ela faz a gente questionar essas coisas. Faz a gente pensar. O cara X e o cara Y, o cara X fala assim, não, mas... Nossa, tá buzinando. Será que não, o negócio da política ou é normal só de coisa? Estrada normal. Trânsito. Enfim, o que eu tava falando? Tá, enfim, você tem uma disputa de opiniões, entendeu? Opinião é errado, não é errado ter opinião. Se você tiver uma opinião bem fundamentada e você realmente tiver alguma, né, uma opinião fundada na razão e buscando a sabedoria, né, fundada na sabedoria e na razão e nas virtudes que promovem o ser humano, você pode acabar construindo uma verdade. Você pode chegar, ou melhor, construindo uma verdade é errado falar, né? Você pode acabar chegando na verdade. A partir de opiniões, né, fundadas nas virtudes, na sabedoria, enfim, né? Você chega na verdade. Você pode haver um debate entre, né? Lógico, o debate ele tá aí para ser utilizado, mas um debate civilizado, honesto e justo, em que você tem a única finalidade de chegar à verdade. É assim que a matemática funciona. A lógica, a matemática funciona. 2 mais 2 é igual a 4. Por quê? Porque se tu pega 2 palitos e tu pega mais outros 2 palitos e junta eles, vai dar 4 palitos. Não é assim? Essa é a matemática lógica. Se na filosofia, né, a lógica filosófica, se o A tem uma opinião, o B tem uma opinião, os dois vão entrar em uma discussão, em um debate, e no fim eles vão acabar, né, a sua tese, a sua antítese, eles vão chegar a uma conclusão lógica de que é a verdade. Eles podem acabar não encontrando a verdade ali? Pode. A síntese, né, que é a somatória da tese com a antítese, ou melhor, não é a somatória, é a conclusão justa, moral e reta de uma discussão, né? Da tese, de uma antítese, chega numa síntese, que é a verdade, que é aquilo que é, entendeu? Que ela geralmente vem da lógica. E aliás, Deus deu o poder da lógica pra gente poder conseguir encontrar algumas verdades no mundo. A gente vai descobrir todas as verdades do mundo? Não, tem algumas que são impossíveis e por isso que a gente chama de mistérios. E que a gente geralmente chama de mistérios da fé, né? Por isso que é complicado. Caramba, eu tentei até agora, não sei exatamente o que eu tô... Não lembro agora por que eu falei disso. Puta, que droga. Eu perdi o raciocínio, eu sou mais puro. Ai, cara, Ah, tá.
volto lá para falar sobre o negócio. A democracia, ela faz a gente pensar, caraca, a democracia, ela faz a gente não ter um caminho a seguir. Portanto, cada um segue o seu caminho, cada um tem a sua opinião, cada um vai fazer o que quiser. Portanto, vira um caos. Como é que um país, uma nação, vai seguir, ou né, não sei, um lugar, um ambiente qualquer, até na própria casa. Aliás, a igreja, ela pede que, inclusive, exista uma hierarquia até dentro de casa, porque ela sabe que a democracia ela não funciona nem dentro de casa. Então ela pede o quê? Que o marido e mulher e os filhos, né, relação marido, mulher e filhos, o homem, por ele ser provido de mais sabedoria e mais objetividade e mais racionalidade, digamos assim, porque ele foi criado para isso, ele seja o chefe da casa, ou seja, ele determina as ordens das coisas. Porém, aí vem a questão da responsabilidade. Aí que eu posso entrar em outro tema, que é o porquê que hoje em dia a gente tem essa inversão. E que às vezes é muito justo que tenha essa inversão, porque os homens são uns bandos de geleia hoje em dia, e ninguém mais é justo e moral e reto. Porque assim, o homem ele tem pelo fato de ele ser o chefe da casa e é o cara que deve prestar esse poder de sabedoria e tudo mais, ele precisa também ser o cara o cara que mais reza, ele tem que ser o cara que mais justo, o cara que mais busca a verdade, o cara que faz tudo certinho, ele tem que ser o exemplo máximo, ele tem que ser o herói dali. O herói para sua esposa, o herói para seus filhos. Ele tem que ser o cara, ele tem que ser basicamente uma figura de Cristo dentro da casa. Olha a responsabilidade do caramba. E por conta disso, que as esposas elas devem submissão ao marido. Porque como o homem ele tem essa facilidade maior de ser um cara mais racional e sábio, e a mulher ela tem a mulher tem outro papel muito importante também, que é o de cuidar dos filhos, e um papel ela tem um emocional um pouco mais fraco, um racional um pouco mais fraco, mas um emocional muito forte, ou seja, ela tem uma empatia maior. Se um filho, em geral, ele sempre vai ter uma relação muito maior com a mãe do que com o pai. A figura do pai é importante, importantíssima, fundamental. Se tu não tem um pai numa família, um pai ausente, desmorona a vida do cara. Mas uma mãe, sem uma mãe, cara, presente na vida do filho, o cara vira um psicopata, entendeu? Porque não tem a docilidade que só uma mulher tem. O homem pode tentar ser o cara mais dócil e empático e bondoso do mundo. Ele não consegue chegar nem perto do que uma mulher é. Por quê? Porque a natureza do homem é essa natureza de ser o cara viril, forte, que é racional, cerebral, faz as coisas na frieza, né? Um cara frio, o cara que faz as coisas do jeito que tem que ser, é objetivo, sabe? Essa é a natureza do homem. Tipo, é isso, cara. É o morreu, já diria o Rafinha Bastos. Morreu, cara. Entendeu? É isso. E ponto. A mulher não, a mulher ela vai tratar com mais, olhe bem, né? Com mais misericórdia, com mais piedade. Por isso que você tem esses dois papéis muito importantes, entendeu? E a mulher, ela tem o quê? Esse dever de conseguir confortar o marido e conseguir ser uma espécie de educadora para as crianças, né? De poder ter porque ela tem mais contato com as crianças do que o marido, né? O pai. O pai ele tem, né? Ele é a figura moral, isso é o certo, né? Que ele vai dar as ordens para casa. Mas geralmente quem vai ter mais contato com as crianças, quem vai ter com as crianças que eu falo, os filhos, né? Em geral, isso para a vida inteira, vai ser a mãe, né? Mais afinidade e tudo mais. Quer dizer,
Isso é o que deveria ser, né? Eu tô falando de uma família aos olhos de Deus, né? Tô falando que tá tudo errado hoje em dia. Não. Tem várias famílias, cada um se adapta do jeito que consegue, né? Não dá pra dizer, por exemplo, que né, então a mãe tem que ser dona de casa e o pai tem que sair pra trabalhar. Mas a gente vive num mundo hoje que uma mulher trabalha também. Então assim, vai fazer o quê? Né? Não vai tirar a mulher, não, sabe? Você consegue adaptar essas situações, entendeu? Mas você sabe que a hierarquia ela permanece a mesma. O cara tem que ser o cara mais sábio, mais justo, ele tem que ser o Jesus Cristo dentro da casa e amar mais do que qualquer um outro ali ama ele, entendeu? Ele tem que ser o cara mais frio e eu preciso amar e dedicar toda a minha vida exclusiva a essas pessoas. É para esse propósito que eu sirvo. E a mulher ela tem esse, né, dar este carinho, essa atenção, porque ela consegue ter mais empatia e mais emoções para dar. Né? Por isso que você tem uma hierarquia dentro da casa. O pai é o que manda, é o que vai ditar as regras. Se o pai fala X, é X, não é Y. Só que, claro, por que se eu tenho o inverso? E por que eu concordo? Né? Porque os homens hoje em dia não têm mais moralidade. A maioria dos homens casados com suas esposas não tem mais moralidade. Quando eu falo de moralidade, eu não falo nem na questão do é certo matar ou não. É o moral. É porque isso aí eu acho que é muito básico. Mas é a moral no sentido de você ter uma direção, ter um caminho, ter onde seguir, virtudes. Entendeu? Você praticar as virtudes teologais e cardeais, entendeu? Você praticar a virtude da temperança, da humildade, da piedade, sabe? Da castidade. Você poder ter essa... Deixa eu pegar quais são as virtudes teologais. Cardeais, no caso. As 4 virtudes cardeais. Cadê, cara? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Olha isso aqui, cara. Se um homem ele pratica essas 4 virtudes em sua plenitude, não precisa ser na plenitude porque a gente é imperfeito, né? Mas na sua maioria das vezes, você vai ser um excelente marido, você vai ser um excelente pai. E por isso que aí você na sua como na hierarquia da família, você tem total razão de ser o cara que vai mandar. A mulher pode ter essas 4 virtudes? Pode e deve praticar essas 4 virtudes. Só que ela vai ter menos sabedoria que o homem. Por isso que ela não foi feita para isso. E aí por isso que ela acaba entrando em segundo escalão. Entendeu? Abaixo da mulher vem os filhos. Aí assim, os filhos eles têm que ser total obedientes aos pais. Isso é uma coisa que ainda não foi mudado, né? A parte de mulher e homem, quem é que manda na casa, isso já deu uma alterada, assim, na sociedade, que eu acho meio ruim, porque você perde um pouco daquilo que é certo. Você perde aquilo que é certo, porque, pô, não adianta. Você acaba criando famílias meio desgovernadas, meio caóticas, né? E isso eu não falo por culpa das mulheres, exclusiva das mulheres, tá? As mulheres, elas estão ficando cada vez mais mandonas, mas os homens estão ficando cada vez mais uns bandos de cafajeste e geleia. Geleia porque não quer saber mandar, não sabe mandar. E cafajeste porque ninguém quer ser... Que tanto uns vagabundos que não querem seguir firme as 7 virtudes. Tem outras 7, né? Então, tem outras 3, né? Que é as teologais, que essas são as pica, que é fé, esperança e caridade. Essas são as que, pô, essas são as mais pica. Mas as cardeais são as mais humanas, né? Ai, cara. Enfim, cara. E aí, essa é a democracia, cara. Democracia é uma merda. E eu vou encerrar, então, o nosso podcast de hoje. Deixa eu pesquisar aqui, depois eu volto. Só pra dar uma descontraída depois de 1h14 de eu dando um xingão em vocês. Vou terminar com esse discurso de O Ditador, grande filme de comédia. Aqui, ó. Ele tá em inglês, tá? Mas é divertido ver por causa da pronúncia, porque dublado é ruim, né? Please try.
Agora. I will tell you Distrai. what democracy is. Democracy is the worst. Endless talking and listening to every stupid opinion, and everybody's vote counts, no matter how crippled or black or female they are. Democracy. Democracy. Ah, ele corta, que droga. Ele fala, democracy is beautiful. Que ele tá falando, mano. Que, aliás, eu concordo com tudo que esse cara tá falando, tá? Democracy. How listening to every stupid Ó, opinion, ele fala aqui, ó, vamos lá. and everybody's vote counts. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Oh, this is hard Ó, eu vou falar o que a democracia é, vai. for you Americans to imagine, but please try. Please try. I will tell you what democracy is. Democracy is the worst. Democracia é o pior. Endless talking and listening to every stupid opinion, and everybody's vote counts, no matter Todo mundo pode votar, não importa. how crippled or black or female Crioulo, negro. they are. Democracy. Aí ele fala democracy, aí ele começa a falar democracy is beautiful. Ah, não, ele cortou a parte, cara, que droga. Deixa eu ver se aparece aqui, outro aqui. That are against their interests. A stupid opinion, and everybody's vote. Agora. Democracy has hairy armpits. It could lose 5 pounds. Democracy looks like a midget in a chemo wig. Aí ele começa a falar. Democracy. Your mother called the other day and I forgot to give you the message. It was something very Ele important começa a about... ser muito específico em relação à pessoa que a mulher que ele gosta. Your grandmother? Democracy kisses you because she wants to, not because her father is in the next room. Democracia. Como é que é? Democracia. Como é que é? Democracy kisses you Democracia beija você porque você gosta dele. Não porque seu pai tá mandando. because she wants to, not because her father is in the next room, chained to a radiator with electrodes attached to his nibbles. Democracy is flawed. She is not perfect. But democracy. I love you. Democracia, eu te amo. É por causa da mulher. Não é perfeita, mas eu te amo. And that is why I call for real democracy, a real constitution. Aí ele muda, né? Só pra dar uma alegrada. É isso aí, cara. Vamos encerrar então o nosso podcast por hoje. Não tem música. Só pra encerrar assim mesmo. Tchau. Deu 1h17 de podcast também, é muito longo, né? Até o próximo.